Conheça agora o Vitor Moraes, que está participando de um concurso internacional através do seu doutorado, que também está ajudando o GRAAC de Sorocaba. Boa noite, amigos do Jornal Democrata. Hoje estou entrevistando o Vitor Moraes, que é doutorando pela Universidade Federal de São Paulo, na área de pedagogia, e ele está concorrendo a uma publicação em uma revista de grande renome, que vai impulsionar o trabalho dele para níveis internacionais. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Vitor e sobre esse trabalho que ele está desenvolvendo lá na Universidade Federal de São Paulo. Não é isso, Vitor? Isso. Boa noite, Rodrigo, e a todos que nos assistem, nos acompanham. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, de estar aqui divulgando esse trabalho que para mim e para a área científica como um todo é de grande importância, porque desde muito novo, quando eu saí aqui de São Roque lá para Guarulhos para estudar pedagogia, lá na Federal de São Paulo, lá em Guarulhos, que era o campus mais afastado ali da zona metropolitana de São Paulo, eu já queria ser professor desde muito cedo, então sempre não fiquei com tanta insegurança para escolher a minha área, e lá eu fiz a pedagogia, lá depois eu fiz a especialização em Ciências da Educação na Universidade do Porto, fiz o mestrado também pela Unifesp e agora estou concluindo, graças a Deus, o doutorado neste ano. E sobre o doutorado, para quem não tem tanto conhecimento como é a carreira acadêmica da pós-graduação, você não tem tantas aulas assim. Você participa mais de eventos, você participa na fase inicial de algum número de aulas específico e depois, nos anos posteriores, você tem que fazer a sua pesquisa e publicar o seu trabalho. Então, todo ano você precisa ir a algum congresso, você precisa publicar um artigo, enfim. E nesse último ano não está sendo diferente. E para poder divulgar esse trabalho, eu me inscrevi no Congresso Internacional Movimentos Docentes, que também é organizado pela Federal de São Paulo, inscrevendo essa pesquisa sobre a alfabetização de crianças com câncer lá no Hospital do GRAAC, que é um hospital oncológico que trata um público específico de crianças e adolescentes e que lá dentro tem uma escola hospitalar, uma escola móvel. E por que eles denominam de escola móvel? Porque é uma escola que não tem um espaço físico específico, é uma escola que funciona com professores volantes. Por que esse nome, professores volantes? Porque os professores vão até as crianças onde elas estão durante o tratamento oncológico. Então, se ela estiver na sala de espera, no corredor, no leito, na quimioteca, na brinquedoteca, o professor vai lá, conversa com ela já está pré-cadastrada na plataforma digital da escola e pergunta se ela tem ali desejo de fazer uma aula aquele dia. E assim funcionam todos os dias. Então, é uma escola e uma aula que acontece muito na dimensão do aqui e do agora, com configurações de tempo e espaço totalmente diferentes daquela escola tradicional que a gente conhece. E a alfabetização também acontece lá, desde as crianças pequenas da educação infantil ao primeiro ano do ensino fundamental, até os adolescentes que se formam ali no ensino médio, prestam o Enem. Então é uma escolarização completa que valida o currículo desse jovem, dessa criança que está afastado da escola, para ele não perder o ano porque está em tratamento. Tá, deixa eu só entender. Então, a criança, às vezes, ela tem que parar o estudo dela, por causa do tratamento. Ela pede uma licença da escola normal, mas ela pode concluir dentro do hospital se ela seguir essa... Isso. Na verdade, assim, a conclusão é dada pela própria escola também, Esse período pode variar, depender da gravidade do tratamento que ela está enfrentando. Se é mais incisivo, se é mais delicado, se atinge mais a imunidade, Tem diversas neoplasias que são tratadas lá pelo GRAAC. E as crianças, muitas vezes, é interessante você comentar isso, porque às vezes a criança chega sem nenhuma matrícula. Então, você é matriculado em qual escola? Uma criança muito nova, 4, 5 anos. E daí o próprio hospital, que tem esse projeto belíssimo ali de escolarização hospitalar, providencia essa matrícula da criança na escola regular de ensino mais próxima da sua residência, faz essa ponte, essa comunicação com a escola de origem da criança ou do adolescente, para dizer, olha, a gente vai aqui, seguir um currículo específico do hospital para que essa criança não tenha tanto prejuízo assim durante o tratamento, durante o período que ela precisa ficar afastada dos bancos de uma escola tradicional. E a escola, ela valida esse currículo cursado dentro do hospital por meio dessa plataforma digital de dados, onde são postadas todas as atividades, as reuniões pedagógicas, os conteúdos trabalhados com as crianças, os registros, as produções. Então é bem organizado, é bem institucionalizado. Legal. E esse trabalho que você está concorrendo a essa publicação
É o mesmo do livro que você escreveu? Não. Eu trouxe o livro também para o pessoal conhecer. Esse livro, Rodrigo, é do mestrado também, eu até trouxe para o pessoal conhecer, que se chama Avaliação da Aprendizagem e Sofrimento Psíquico, Impactos na Formação e no Desenvolvimento Discente, que é uma linha de pesquisa que eu segui durante o mestrado, também interdisciplinar. O mestrado também foi em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, assim como está sendo o doutorado, só que ele pesquisou sobre práticas de avaliação vividas dentro da escola regular mesmo, escolas públicas. Então, todo mundo aqui que já passou por escola já se identificou com esse momento, né? De não querer ir para a escola por causa da prova, ou naquela semana de provas, tem dor de cabeça, tem dor de barriga, aqueles efeitos psicossomáticos que a gente não sabe explicar. É um estresse, né? Isso, exatamente, esse estresse psíquico que a gente não sabe dizer de onde vem, né? Qual é a raiz desses problemas, que todo mundo sente, esse nervosismo, esse medo de uma prática avaliativa punitiva, classificatória, que coíbe, que inibe, né? Isso é um evento, né, cientificamente falando, mas só para o pessoal entender, é um evento de sofrimento psíquico, que não tem nada a ver com as crianças que têm necessidades especiais. Todo mundo sofre psiquicamente, você sofre psiquicamente, eu sofro, as crianças, todos os adultos sofrem. O que esse livro discute é como que os professores podem desenvolver práticas pedagógicas de avaliação que amenizem esse sofrimento, então, que encarem a avaliação, as práticas avaliativas de forma mais naturalizada. Mais lúdica, mais... Isso, sem tanto sofrimento. Isso, sem tanto sofrimento, sem tanta frustração, sem tantos traumas. Eu conheço muitas pessoas que evadem da escola por traumas mesmo, né? Não conseguem bem e falar, não sei matemática, né? Às vezes a pessoa tem exatamente em todas as outras áreas e exatamente. Tem o maior desejo de estudar, né? E tem trauma mesmo de ir para a escola porque, eu não consigo. Tem trauma do banco escolar porque lembra daquele rito escolar muito tradicional, muito impositivo, né? Que coage mesmo. E isso é um problema, cientificamente falando, e o livro vem fazendo essa proposta de como a gente pode problematizar esse olhar sobre a avaliação, se ela precisa ser sempre, né, o tempo todo tão classificatória, e como a gente pode transformá-la numa dimensão mais formativa da avaliação. Então também trouxe para o pessoal conhecer, ele é da editora Apres. Quem entrar lá pelo site da editora Apres ou qualquer outro site, se você coloca o nome Vítor de Santos Moraes ou o próprio nome do livro no Google, é super fácil de achar. Essa é sua única obra impressa ou você já tem outros livros? Não, obras impressas é essa. Eu tenho e-books publicados e capítulos de livros são vários, né, que a gente pode elencar lá pelo currículo Lattes. Eu tenho vários artigos publicados em parcerias, mas obra física mesmo, só essa de 2018. Você estava contando que você foi estudar em Guarulhos muito cedo. Quantos anos você foi para lá? Com 18. Você era aqui de São Roque? Daqui de São Roque, sempre São Roque. Estudou aonde aqui? Estudei na Escola Municipal MF José Luiz Pinto, lá no Gabriel Pisa. Depois eu estudei depois no Fundi 2, estudei no Colégio CB e no ensino médio no Colégio Objetivo. Legal, e aí você foi parar lá em Guarulhos? Fui parar em Guarulhos. Querendo dar aula. De tanto fascínio, né, por esse ambiente escolar. Eu sempre tive professores que eu admirei muito, né, então eu tive a sorte, desde muito cedo, desde a educação infantil, na EMEI Taboão, também onde eu estudei ali pra escolinha perto do Germano ali? Isso, ali mesmo, no início da estrada do Vinho. Que agora desativou, mas eu estudei ali, né, na minha educação infantil, então eu sempre tive fascínio pela figura professoral, como aquilo era uma referência muito grande para mim, né, de profissão mesmo, eu respeitava muito, né. Sempre tive em casa uma base familiar que me ajudou a ter... Tem pai e mãe professor? Não, nunca tive, mas assim... Normalmente segue carreira. Mas é uma família de professores, minha prima é professora, meu bisavô era professor, ele foi o nome que fundou a escola municipal lá do Sabor Leônidas. Leônidas de Moraes era o nome do meu avô, que lecionava, né, bem naquele sentido, naquele estilo Mobral, né, da alfabetização para adultos, né, para uma educação de EJA mesmo, né, então eu acho que assim tem alguma explicação. Tem um pouco no sangue. Isso, tem um pouco no sangue, não diretamente os meus pais, mas o meu bisavô e a minha prima também, que hoje é professora lá no Leônidas também, então algumas figuras aí parentais que representam a profissão. Você estava contando que você hoje dá aula aqui em São Roque. Isso. Quando você foi estudar, quanto tempo você ficou longe de São Roque? Olha, eu fiquei um bom tempo, porque eu fiquei 4 anos fazendo a graduação, depois eu fiz 6 meses fora, né? Fui para Portugal, também pela própria Unifesp, né? Eles desenvolvem um programa de mobilidade internacional com o Banco Santander, universidades,
que era um programa de bolsas luso-brasileiras com universidades portuguesas. Fui para a Universidade do Porto e fiquei lá estudando Ciências da Educação. Então foram 4 anos e meio, mais 2 do mestrado, mas no final do mestrado eu voltei. Então aproximadamente 6 anos e meio, uns 6 anos. E aí voltou para dar aula aqui. Voltei porque passei no concurso. Daí voltei para dar aula aqui. Você dá aula aqui em São Roque. Bacana. Então, assim, uma pessoa de São Roque saiu, estudou, adquiriu bastante conhecimento, voltou para São Roque e agora está tentando uma exposição bem maior. Isso, pedindo ajuda aí do nosso público, o pessoal né? de São Roque. Já publiquei, já compartilhei com amigos, familiares, mas eu gostei do convite do jornal porque nos dá a oportunidade de angariar mais visibilidade para um trabalho que é tão importante para as crianças lá do GRAAC que sofrem tantas vulnerabilidades, né? Clínicas. Você dá aula lá, não? Não, lá no GRAAC eu ingressei como pesquisador, porque lá no GRAAC os professores hospitalares eles precisam passar por um curso de especialização. Então eu, Vitor, se eu chegar com o meu currículo na porta do hospital, não é assim que você ingressa para dar aula lá. Você precisa prestar uma prova, um processo seletivo que passa por um edital anual, né? Lá você entra como R1, que eles chamam de residência 1, porque você faz uma residência em educação e saúde. E daí, no primeiro ano, você fica tendo aulas teóricas de oncologia pediátrica e, à tarde, você dá aula. E no segundo ano, você se aperfeiçoa tendo a oportunidade de se efetivar, né? Mas eu entrei pela universidade, porque é um hospital universitário. Ele é um Instituto de Oncologia Pediátrica do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Eu sabia que tinha essa ligação. Isso, tem essa ligação entre o hospital e a universidade, e eu entrei pelo canal da universidade como pesquisador, né? Passei no edital do doutorado com a orientadora, que é a coordenadora da Escola Móvel, e ela desenvolve projetos de... Ela é a sua orientadora? Ela é minha orientadora. A coordenadora da Escola Móvel é minha orientadora, a professora Amália Kovic. E por entrar, né, pelo viés da pesquisa, eu pude acompanhar o trabalho dos professores nas reuniões pedagógicas, nas atividades desenvolvidas, mas não pude dar aula, porque não sou habilitado como professor hospitalar. Eu sou um pesquisador do atendimento escolar hospitalar. E agora você tem um vídeo, está divulgando um vídeo, né? A gente vai pôr na descrição, na matéria. Tem o link. Quanto mais gente assistir... Isso. Só deixa eu explicar um pouquinho. É assim, o Congresso Movimentos Docentes, ele foi organizado também pela Universidade Federal de São Paulo, mas ele tem repercussões internacionais, porque muitas universidades parceiras da Unifesp estão participando da organização desse congresso. Então a Unifesp está à frente, mas tem muito mais instituições por trás, né? Então pesquisadores de fora participaram aí de uma semana de palestras na Semana do Professor, em outubro, né? E os vídeos publicados pelos trabalhos inscritos estão rolando, né? Estão aí disponíveis para visualizações até dia 10 de novembro no canal Movimentos Docentes. Então, cada inscrito candidato, digamos assim, tem o seu vídeo publicado no canal. São mil vídeos, né? São muitos trabalhos. E cada pesquisador divulga o seu link para que você possa ter mais visualizações. Desses 1000 vídeos, os 10 vídeos com mais visualizações até dia 10 de novembro serão selecionados para publicar o trabalho, né, numa revista internacional de grande impacto, que faz com que no meio acadêmico, né, muitas vezes as pessoas não consomem esse tipo de conteúdo, mas quem está no meio acadêmico consome, só consome isso porque são periódicos de grande visibilidade, são pesquisas, são revistas avaliadas como Qualis A1, né, aí pelos pareceristas. Então, é de grande importância levar essa voz do GRAAC, da Unifesp, dos pesquisadores interioranos de São Roque, que estou aqui representando a nossa cidade, né, para esse universo que valoriza a pesquisa científica. Pode espalhar a metodologia. Isso, pode internacionalizar o projeto, né? O GRAAC pode receber, inclusive, incentivos por meio de uma pesquisa que divulga esse trabalho tão nobre para crianças tão vulneráveis, né? Tanto clinicamente quanto educacionalmente. Conta um pouco mais sobre o projeto em si. Você acompanhou quantas crianças? Então, interessante. A parte de alfabetização, né? Você estava contando. Isso, a parte de alfabetização. Lá você pode acompanhar, a depender da sua pesquisa, se você é um químico, se você faz qualquer licenciatura das especialidades, você também pode dar aula lá no GRAAC ou fazer pesquisa lá no GRAAC. Como eu sou da pedagogia, eu fui para a alfabetização porque também sou professor alfabetizador aqui em São Roque, então levei esse olhar meio
do currículo tradicional, e daí a gente enxerga lá que é totalmente diferente, porque as crianças têm condições e ritmos de aprendizagem distintos. Estando na alfabetização, né, como é que funciona exatamente? O GRAAC atende crianças do Brasil todo, né, por conta da especialidade do tratamento oncológico, né? Então, as crianças ali são diversas, atende, sei lá, mensalmente 500 crianças. Nossa. Ali que circulam, porque é um ambiente, apesar de ser uma enfermidade muito incisiva, é um ambiente de muita transitoriedade, né? Então, você às vezes está no fim do tratamento, você está ali na recuperação, você vem mais periodicamente, então circula muita gente ali por aquele espaço. Desde crianças internadas até crianças que vão uma vez por mês. Por consultas, isso, exatamente. Desde crianças internadas, que estão ali permanentemente, até crianças que também fazem aula periodicamente, mas apenas a título esporádico, porque não frequentam todos os dias do hospital. E o meu foco de pesquisa, por ser muitas crianças, assim, então quando você abre a plataforma digital da escola móvel, é muita criança, não tem como você coletar tantos dados assim. Então minha pesquisa ela é qualitativa, ela não é quantitativa, até porque eu venho da pedagogia, venho da educação, então eu tenho mais esse olhar descritivo para a ciência do que estatístico, né? Porque eu não tenho especialidade em estatística. E, claro, todas as pesquisas têm a sua contribuição, né, a sua voz no meio acadêmico, mas a minha é qualitativa e eu trabalhei com amostragem. Então, eu peguei 8 crianças do primeiro ano, matriculadas regularmente no primeiro ano do ensino fundamental, que fizeram tratamento oncológico, passaram pelo GRAAC, né, no primeiro semestre de 2018, porque depois a gente foi avaliar o ano letivo todo, e era muita coisa e nem todas as crianças ficam o ano todo, né, porque muitas crianças ficam alguns meses, outras crianças ficam mais tempo. Então, como eu queria pegar um período em que esse número de crianças caminhasse pelo mesmo tempo, né, eu peguei apenas um semestre. Então, lá no primeiro semestre do ano letivo de 2018, ainda antes da pandemia, né, a gente tinha a liberdade de ir até o hospital, né, de coletar esses dados, acompanhar as reuniões pedagógicas, e eu triangulei os dados. Então, eu peguei áudios, claro, com autorização ética dos próprios participantes, né, dos professores. Eu peguei o áudio dos professores nas reuniões pedagógicas, peguei também um pouquinho dos relatórios de aula dos alunos e peguei um pouquinho também dados dos prontuários clínicos, né, escritos pelos médicos de cada criança, para que eu pudesse viabilizar uma discussão que olhasse para a trajetória clínica e para a trajetória pedagógica desse estudante, como é que eles estavam se desenvolvendo, e os dados são muito surpreendentes. Eu espero que esse trabalho consiga essa visualização grande aí no congresso para a gente poder publicar esse artigo que ele tá assim, meio que pré-pronto já, porque eu tô com muita esperança de que a gente vai conseguir. E são dados muito interessantes, tanto Você pode falar? Posso, claro. São, assim, o interesse literário da criança é mágico lá dentro. Por quê? Porque a gente pensa que é uma aula tradicional, né, que você vai ter que fazer essa atividade. Não é nada disso, é um atendimento unívoco, né, que a gente fala. Não existe sala de aula para um coletivo. Então, é uma aula individual, professor-aluno, professor-aluno. Primeiro, por conta das configurações do hospital. Segundo, por causa da natureza do tratamento, que é uma criança... Pode ter... Exatamente. Misturar, né? Antes da pandemia já não podia, né? Em estado de vulnerabilidade, com uma imunidade sempre muito abalada, então o atendimento é sempre individual. Nesse atendimento individual, os professores, não existe o planejamento de aulas como existe na escola tradicional. Então, os professores, eles têm uma pré-expectativa do que eles pretendem trabalhar. Então, eu pretendo trabalhar, por exemplo, encontros vocálicos, ou eu pretendo trabalhar a consciência fonológica. Então, eu tenho um tema, um conteúdo disparador, mas a forma, a metodologia como esse conteúdo vai ser trabalhado é sempre negociado com a criança. Porque a criança tem muita resistência no início. Primeiro porque ela tem o estigma de estar fazendo uma doença que mexe fisicamente no seu corpo. Então, o cabelo cai, você fica cheia de olheiras. Exatamente. Quando volta para a escola também é muito estigmatizado, porque todo mundo pensa, né? Meu Deus, uma criança doente, será que pega, né? Nossa. Tem todo esse estigma social em volta do câncer infantil, que a criança sofre com isso, obviamente. Um adulto já sofre
quanto mais uma criança que tem menos maturidade ainda para entender o que está acontecendo. Então, o professor é muito acolhedor, né? Então, do que você gosta, né? Então, ele conquista primeiro o aluno, né? E esse aluno, ele começa a gerar um vínculo afetivo com esse professor, porque, veja, eu estou internado no hospital. Quem é que vem me ver nesse período? Ou é meu pai, minha mãe, ou algum amigo próximo. Se tem alguém de fora que não me conhece previamente e está interessado, né? Vai virar meu amigo, né? Vai virar meu amigo e me atender, em conversar comigo, está interessado em ouvir o que eu tenho para dizer, né? O que eu estou sentindo. Então é um vínculo afetivo muito instantâneo, porque você é uma pessoa de fora e você está dando atenção para a criança para além dos profissionais da saúde, né? Então esse vínculo afetivo é muito presente e as crianças começam a dizer: eu gosto de Transformers, eu gosto de escrever cartas, eu gosto de pintura. E a partir desses temas geradores, os professores têm a tarefa, né, a árdua tarefa, né, o desafio de incutir o conteúdo previsto no tema, né, no campo semântico que a criança propõe. Então é sempre uma aula sempre muito preparada no aqui e no agora, não é que é de qualquer jeito. Mas é que você precisa entender o tempo, a condição e o interesse da criança para depois você construir o seu repertório pedagógico, digamos assim. Quer dizer, isso pode até gerar um vínculo para uma escola tradicional. Sim, Olhar diferente. com certeza. A escola tradicional tem o desafio de lidar com vários interesses ao mesmo tempo. Mas, em contrapartida, são crianças com muito mais predisposição física, no sentido de, olha, quero fazer uma atividade, uma dinâmica, prática, e ali você tem as crianças, né, com toda a saúde. Isso, exatamente. E aí você falou do desempenho clínico, né? É interessante porque quando melhora o desempenho, ou tanto faz? Olha, uma relação científica que é trabalhada pelo livro do professor Eduardo Kanemoto, que também estudou alfabetização no GRAAC, junto com a Amália Kovic, né? Eles discutem isso num livro que eles publicaram sobre a alfabetização do GRAAC, dizendo que existem evidências, junto com o próprio corpo médico da oncologia pediátrica, o Sérgio Petrilli, que na época era diretor do hospital, também é autor do livro, então ele pode, sendo médico, ele pode validar os dados do que os professores estão trazendo. O tratamento oncológico, ele se beneficia do atendimento escolar hospitalar. Quer dizer, você trazer esperança para uma criança, né? Você, olha, eu estou aqui, eu não te conheço, né, pessoalmente, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, os médicos dizem que você abre uma porta, uma janela de esperança para aquela criança. É o emocional, a parte física. Esse emocional ajudando a parte biológica e o próprio condicionamento, né, de predisposição a tentar querer aprender mais, a estudar mais. Então, essa porta de esperança que se abre a partir do atendimento escolar hospitalar é muito importante na recuperação do paciente. Por isso que, óbvio, se não fosse, ele nem seria aprovado lá dentro, né, de um hospital oncológico. E é muito interessante como os profissionais da saúde valorizam esse atendimento escolar hospitalar muito sensibilizado, né? Eu participei, né, quando eu entrei no doutorado, a gente participou de uma palestra com os professores da oncologia pediátrica e eles diziam assim, aqui nesse hospital, né, do câncer infanto-juvenil, dizem que estão as pessoas com os corações mais frios. E a gente está, por conta de você lidar com a finitude da vida, né, da possibilidade de morte iminente, enfim. E aí a gente está aqui para explicar que é exatamente o contrário. Aqui habitam os corações mais quentes. Porque para fazer o que a gente faz e atender o público que a gente atende, precisam estar os corações com mais calor humano possível. Senão você não consegue. Bacana, Vitor. Obrigado. Pessoal, vamos então acessar o site. Acessem o link. Isso. Né? Movimentos docentes. Mas tem o link do vídeo específico. Clicar em outros lá. Se você ajuda os outros, mas a gente quer ajudar o Vitor também. Mas é que se você clica no canal Movimentos Docentes, vão aparecer muitos vídeos. E provavelmente para achar o meu fica difícil, então é melhor ir pelo link. Vamos deixar o link aqui disponibilizado, tá bom? Obrigado pelo seu tempo aí. Muito bacana o seu trabalho. Parabéns. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê.
A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar.